Bom dia, igreja. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia festivo novamente. Festa no céu e festa também aqui na terra, porque o nosso querido irmão Jair Bergenthal tomou a decisão mais importante da sua vida. Ele nasceu no dia 21 de novembro de 1949 na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Ele se sente um escolhido por Deus. Sua caminhada cristã, ainda na infância, pois ele é filho de uma família cristã, ele teve contato com a sua avó materna, teve contato com a Igreja Adventista através da sua avó materna. Seu Jair passou a frequentar mais tarde a Igreja Católica e começou a estudar a Bíblia. Aceitou o batismo nas águas lá na cidade do Rio de Janeiro, através da Igreja Viva. Em 2022 mudou-se para Santa Catarina e conheceu a sua atual noiva, com a qual passou a frequentar a Igreja Adventista Central de Florianópolis, participando da programação das 12 noites com o pastor Arilton de Oliveira, aonde recebeu um grande conhecimento das profecias bíblicas. Hoje, ele dá o passo mais importante da sua vida, selando a sua fé com Deus através das águas batismais. E eu pergunto, seu Jair, quantos dos nossos irmãos estão felizes com a sua decisão? Levantem a mão. Olha que coisa linda. Deus seja louvado. Eu estou aqui hoje, nesse momento, agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por ter conhecido a Igreja Adventista, por ter conhecido os ensinamentos de Deus através do seu Eurides, através do pastor Zanella. Eu agradeço aqui a presença de todos e me coloco sempre à disposição da igreja para ajudar, para construir e para trabalhar para o bem de todos. Obrigado. Amém. Estimado irmão Jair, conforme a sua profissão de fé de seguir a Cristo, as suas verdades e a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus nesta manhã, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os irmãos, os que nos assistem via internet, Deus abençoe a todos nós neste culto e adoração ao nosso Deus. Antes da mensagem, eu gostaria de falar com os pais nesta hora. As professoras estiveram aqui antes das 9h30 e tiveram que esperar os filhos de vocês chegarem para cantar na igreja. Não é justo com elas. 9h30 é o horário que começa a adoração a Deus. Então, por gentileza, da próxima vez, traga seus filhos antes das 9h30, para nós prepararmos toda a adoração, para nós professores estarem calmos, serenos, para conduzir o louvor ao nosso Deus. Obrigado. Clauber, coloca para mim a imagem, por gentileza. Nós temos um ministério com um grupo de pessoas que não podem mais ir à igreja. Essas são pessoas de idade e elas ficam extremamente felizes quando vamos cantar e levar uma palavra de conforto a elas. Talvez alguns
que aqui estejam sintam-se tocados em participar desse ministério. A Alessandra é quem é responsável em conduzir esse ministério todos os sábados às 15h30 na Clínica Afetiva. Eu vou colocar um clipe para vocês verem a alegria deles ao cantar. Observe que no lado esquerdo há um senhor sentado e ele ficou distante. Mas quando formos cantar um hino, você vai perceber que ele está cantando. E depois, quando encerramos, ele continuou cantando esse hino, tamanha a alegria dele. Por gentileza. Que chama frentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, os multidões já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor manifestou. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Entronizado as nações a te julgar, todos grandes e pequenos o juízam de encarar. Os inimigos triunfantes em vitória de cantar, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Já venceu, graças a Deus. Há pessoas que estão nesses lugares há anos que não recebem a visita de um familiar. Você pode ser um pouco de esperança para elas. Se você deseja fazer parte, por gentileza, procure a Alessandra, nos procure e vamos ajudar essas pessoas. O título da mensagem de hoje é: seja verdadeiro diante de Deus. Temo que às vezes alguns de vocês possa ter uma luta acirrada contra as próprias emoções negativas, os pensamentos, algum hábito, e diante dessa luta você esteja pensando em desistir. Diante dessa luta você acha que você não vai vencer. Não pense assim. Em Cristo há poder suficiente para vencermos. Não desista. Não pense que você não poderá mudar a sua maneira de pensar, agir, ou até mesmo vencer a luta que esteja enfrentando. Em Cristo há poder para vencer. Nós podemos saber que se somos verdadeiros perante o Senhor, Ele nos concederá a vitória. Se você trouxe sua Bíblia, 1 de João, capítulo 1, nós estamos estudando uma série intitulada Viva com Deus, onde estamos estudando esta carta de Paulo, esta carta de João. E hoje vamos estudar os versos 8 a 10. Já estudamos os versos anteriores e hoje estudaremos os versos 8 a 10. O apóstolo escreveu: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu confesso que quando eu fui estudar e li esses versos, eu falei, eu não vou ler esses versos, vou os versos posteriores, eles são melhores e tal. E Deus disse para mim, não há nada na minha palavra sem significado. E eu estudei esses versos e inicialmente eu perguntei por que o verso 9 está entre os versos 8 e 10. Por que João colocou nesta ordem? Se ele trata praticamente do mesmo assunto, os versos 8 e o verso 10. Assim essa carta se torna extremamente interessante. E João começa dizendo, se nós olharmos claramente, ele fala sobre pecado. Pecado é uma palavra feia.
Pecado é uma palavra meia indigesta. É algo que nós não gostamos de ouvir muito. Então é melhor nós falarmos que nós erramos, que nós não somos perfeitos, que nós cometemos erros, que nós deslizamos aqui e acolá. Mas João diz, se nós pecamos, ele fala 3 vezes a palavra pecado nesses 3 versos. Martinho Lutero diz que o reconhecimento do pecado é o começo da salvação. Você reconhecer quem você é, reconhecer o pecado, é o começo da salvação. John Owen, que foi um dos maiores puritanos, escreveu o melhor livro sobre você vencer as tentações dos pecados. Ele escreve: eu não entendo, diz ele, como um homem pode ser verdadeiramente crente, em quem o pecado não é um fardo, uma luta, uma tristeza e um problema para ele. O fracasso em reconhecer o próprio pecado leva ao fracasso de reconhecer a necessidade de um Salvador. Soren Kierkegaard, um judeu, disse: o cristianismo começa com a doutrina do pecado. Portanto, seja verdadeiro diante de Deus e admita o que você é, um pecador. João deixa muito claro nos versos 8 e 10, onde ele diz: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nós nos enganamos. Se nós dissermos, eu não sou um pecador como os outros, se eu fizer como fariseu, eu não sou como tal pessoa, você está se enganando, diz ele, e a verdade não está em você. E no verso 10 ele diz: se você continua dizendo que você é melhor que os outros, que você não comete pecados, que você é santo, perfeito, se você não vê pecados em você, ainda que é mais grave, ele diz, você está fazendo Deus de mentiroso, e a verdade não está em você, diz o apóstolo. O que é impressionante nessa carta é que João começa dizendo, se dissermos, ele está incluindo-se também na declaração. Ele está dizendo, todos nós somos pecadores. Eu, você, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, todos nós somos pecadores, diz João. Eu não sou melhor do que vocês. E eu não posso dizer que eu não sou pecador, diz João. Se dissermos, diz ele, que nós não temos pecado, nós somos mentirosos, diz João. A palavra ter, se dissermos que não temos, a palavra ter, ela é mais forte que o verbo. Porque ter tristeza é muito mais forte do que estar triste. Ter emoções é mais forte do que se emocionar. Ter vida é mais forte do que viver. Portanto, João está falando de uma condição, de um estado. Eu tenho pecado. João está falando de uma natureza pecaminosa, propensa para o mal. Ele está dizendo uma natureza inerente em cada um de nós, que nos influencia para a prática do mal em nossa vida. A evidência que temos de que temos uma natureza pecaminosa, inerente em nós, uma natureza propensa para julgar e condenar, uma natureza propensa em trazer em nossa mente pensamentos maldosos, está justamente na guerra que há entre o espírito e a carne, segundo Gálatas 5:17. Na verdade, nós somos contra tudo o que o espírito quer fazer em nós. Nós, na verdade, temos resistência quando o Espírito aponta as nossas falhas. Nós queremos justificar, nós queremos dizer que nós não somos aquilo que o Espírito está dizendo. E talvez enquanto a mensagem ia sendo dita que nós somos pecadores, talvez na sua mente você dizia, eu não sou tudo isso. Nós temos uma tendência de resistir à obra do Espírito em nós. Nós temos uma tendência de nós nos opormos àquilo que Deus quer trazer ao nosso coração. Nós temos uma tendência enorme de não achar aquilo que nós realmente somos. Eis a razão pela qual Cristo é tão distante de nós e nós achamos que não precisamos tanto dele, porque nós não somos realmente aquilo que nós somos ou não admitimos aquilo que nós realmente devemos admitir. João diz, se nós dissermos que não temos pecado, nós o fazemos mentiroso. Spurgeon, grande pregador da Reforma, disse, se você sente que está desesperadamente mal, ele diz, lembre-se que você é pior do que você pensa.
O pecado faz com que os homens sigam aquilo que sabem que vai lhes prejudicar. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, diz o apóstolo. F. Bruce, um escritor e teólogo moderno, escreve: há algo no homem, até mesmo no homem mais regenerado, mais santo e mais puro, diz ele, que se opõe a Deus e procura ser independente dele, e que tem dentro de si uma natureza e uma justiça própria acima de qualquer coisa. Matthew Henry, que escreveu comentários do Antigo e Novo Testamento, diz: o melhor dos santos pode ser lembrado e pode ser tentado por pior dos pecados. Um homem de perfeição sem pecado, que acha que realmente não tem pecado, engana-se a si mesmo. E na verdade, pode enganar os outros por um tempo, mas jamais você enganará a Deus, porque Ele sabe perfeitamente o que está em seu coração. Se dissermos que não temos pecado nenhum, se dissermos que não temos cometido pecado, nós nos enganamos e a verdade não está em nós, diz o apóstolo. Qual verdade? A que verdade ele está dizendo que não está em nós? Segundo o contexto, a verdade é que nós temos uma natureza propensa para o mal. A verdade é que nós temos uma natureza inerente, pecaminosa em nós, que nos leva a fugirmos de Deus, a julgarmos as coisas que nós achamos que devem ser julgadas. Ou, como diz o fariseu, não sou como os demais homens. Eu sou melhor do que aqueles que estão jogados nas ruas. Eu sou melhor do que aquele meu irmão que eu já sei do defeito e da fraqueza dele. E eu me julgo melhor do que ele, mas eu não posso me julgar com Cristo. Porque senão eu vejo realmente quão hipócrita, às vezes, eu sou no meu julgamento. Fale para Deus exatamente o que você é. Fale para Ele que você tem vontade de pecar, que é da sua natureza. Confesse que toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a ponta do pé até a cabeça, não há nada ação em você e em mim. Essa é a nossa condição perante o Senhor. Ou como diz, confesse o que Paulo diz: eu sei que em mim, isto é, que na minha carne não habita bem nenhum, e se não tiver o Espírito de Deus, eu não tenho nada, absolutamente nada de bom em mim. Se o Espírito de Deus se retirar de mim, eu serei mesquinho, arrogante, prepotente, orgulhoso, e irei condenar os outros e me achar santo. Fale para Deus exatamente o que você é. Não fuja da realidade. Não se coloque perante Ele como aquilo que você não é. Seja honesto com Ele. Pois se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Porque Deus diz que você é pecador. E quando você diz que não é, você está mentindo e fazendo Deus de mentiroso. Deus só lida com a verdade. Não há nenhum outro lugar que Deus lide conosco senão com a verdade. Então eu pergunto a você: há alguma coisa na sua vida na qual não é verdade? Alguma atitude? Alguma coisa que você faça? Entre você e só você? Deus só lida com você com a verdade. Algum caminho que você caminha, que você anda, que não é o caminho da verdade? Alguma conduta que não é a conduta da verdade? É justamente aí que Deus vai trabalhar com você, e Ele quer que você seja verdadeiro com Ele, que você não esconda dele, porque Ele só lida com a verdade. Nós o fazemos mentiroso e a verdade não está em nós, porque Deus só lida com a verdade. O texto quer dizer justamente isso: trate com Deus com a verdade, seja verdadeiro diante dele. Não faça pretensões diante de Deus e não se apresente a Ele com absolutamente nenhum mérito e nenhuma bondade sua. Mas como sim, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia e a Tua bondade, eu estaria perdido. Se não fosse a Tua graça que me traz a Te adorar, a Te buscar, eu estaria longe do Senhor. Eu seria como Adão e Eva, que iríamos dar as costas para Ti, iríamos para o fruto proibido, para o pecado, e nós esqueceríamos do Senhor. Se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, em tratar comigo com a verdade, eu jamais lidaria com ela por mim mesmo. Portanto, Deus diz: só e unicamente com a verdade Ele vai tratar em seu coração. Há em seu coração alguma coisa que não é verdadeiro?
Converse com Deus. Seja verdadeiro com Ele. Coloque perante Ele o seu coração sem máscaras, com verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, nós somos perdoados. Há uma questão bela nessa declaração. Seja verdadeiro diante de Deus, confesse seus pecados e você será perdoado. Seja verdadeiro e confesse. Não deixe escondido. Um pecador, como somos, por natureza e por prática, devemos confessar tanto a nossa natureza como as nossas práticas perante o Senhor. Confesse que você tem fugido de Cristo e que a verdade que Ele apresenta às vezes não está em seu coração. Confesse a Ele essa verdade. Confesse que você tenta se esconder. O exercício diário da fé em Cristo é uma confissão de que nós precisamos de um Salvador. O batismo é uma confissão do pecado, porque quem precisa ser sepultado, senão aquele que se julgou justo, santo, e que não precisava de Deus? Quem precisa ser batizado, senão aquele que diz, Senhor, eu preciso de Ti desesperadamente, lava-me, purifica-me, para eu andar contigo? Trate com Deus como alguém que o ofendeu, e não como se você fosse inocente perante Ele, mas como sim tem ofendido. Que a oração seja, não me deixe cair em tentações, pois era uma revelação de que eu posso cair e eu preciso da graça de Cristo. Que você ore, Senhor, não me dê nenhuma paz, se não for a paz que eu possa encontrar em Cristo. Que você diga, Senhor, não me dê nenhum conforto, a não ser o conforto que vem do Senhor Jesus. Senhor, dá-me uma consciência perturbada e angustiada, até que eu possa encontrar em Ti a paz e que a verdade entre nós seja real e verdadeira. Se confessarmos os nossos pecados dele, pense nos pecados que nós cometemos contra a lei que nos foi dada para o nosso próprio bem. E que nós, às vezes, nem olhamos para ela e a rejeitamos. Quando ela diz que quando você olhar para uma mulher com a intenção impura, você já está adulterando com ela. Ou quando você olhar para alguém com indiferença, quando você olhar com desprezo e quando você excluir alguém, você está matando essa pessoa e você está transgredindo a lei. Confesse o seu pecado, reconheça quem você é perante o Senhor. Não diga que você é santo e inocente, mas diga, Senhor, eu sou isso sem Ti. Pois só assim a graça de Cristo alcançará seu coração. Só assim Cristo transformará a nossa vida. Mas enquanto nos colocamos perante Ele com algum mérito, com alguma bondade, não há como Cristo atingir seu coração. Não há como Ele transformar a sua vida. Porque você já se viu como um santo perfeito. Coloque-se perante o Senhor como realmente o que você é, sem máscaras. Que o Espírito de Deus o ajude a ir ao Pai Celestial com base na verdade, confessando que você pecou. Essa é a verdade para você. E a verdade de Deus para você é que Ele perdoará o seu pecado. Venha com a verdade, com as cordas em volta ao seu pescoço, reconhecendo que a sentença está sobre você e se executada, você não tem nem nada a discutir ou reclamar sobre ela, pois somos apenas merecedores da sentença. Se não somos sentenciados, é porque a graça e a misericórdia nos ofereceu perdão. Venha sem ornamentos, sem enfeites, sem nenhuma recomendação perante o Senhor. Venha como pecadores por natureza e pecadores por prática. Senhor, eu carrego dentro de mim essa natureza. E além disso, ainda aqui ou acolá, eu cometo aquilo que o Senhor não deseja. Não pleiteie nada como alguma bondade em você, mas venha com o seu pecado. Venha honestamente perante o Senhor. Da minha parte, pretendo procurá-lo como um pecador. Sim, estamos salvos em Cristo Jesus. Nós não precisamos duvidar disso. Mas temos uma luta contra a nossa natureza, contra o pecado e contra Satanás. Esta luta não nos tira a certeza de que Cristo nos perdoou e nos salvou. Mas essa é a luta que temos, e quanto mais sincero nós nos colocamos perante o Senhor, mais salvo nós nos vimos. Maior é a certeza da sua graça e o seu perdão sobre nós. As pessoas que vivem no mundo, que vivem no pecado, elas não odeiam o pecado, elas amam o pecado. Mas um cristão, ele não vive no pecado.
Ele pode aqui ou acolá, como Paulo, Tiago, João, Jó e tantos outros, podem ter deslizado aqui ou acolá, mas o cristão não vive na prática do pecado, porque a graça de Cristo vive em seu coração, o Espírito de Deus reina em sua vida, e Ele o transforma. Quem é nascido de Deus, diz o apóstolo, não comete continuamente o pecado, e quando peca ele chora amargamente por ter pecado, porque não é da sua natureza assim ser. Ele não se entrega ao pecado, porque na verdade ele odeia o pecado. A graça reina, não o pecado. O pecado habita, pode ter poder, mas o pecado não governa a vida de um filho de Deus. O pecado atormenta, mas ele não reina de uma forma suprema, contínua e ininterrupta na vida de um cristão. Ele é um acidente, ele pode vir. Isso, portanto, nos dá certeza de que Cristo nos aceita e nele estamos salvos, apesar da luta que travamos. Sua experiência está de acordo com a promessa: o pecado não terá domínio sobre você, como diz Paulo. Temos uma natureza pecaminosa, isto é, o pecado habita em cada um de nós. E somos levados por essa força a praticar atos, atitudes, pensamentos que não gostaríamos de fazê-lo. Se queremos a cura, temos de admitir a nossa condição. Somos pecadores por natureza e por atos. Precisamos confessar isso. Assim Cristo será fiel em nos perdoar. Não podemos nos livrar dessa natureza a qual temos. Não podemos nos livrar e não temos nem mesmo poder para mudar isso. Precisamos de Cristo e de seu poder. Só Ele pode nos salvar do pecado que habita em cada um de nós. Portanto, convido a você, seja sincero diante do Senhor. Entregue sua alma de todo o coração a Ele. Derrame-se perante Ele como aquilo que nós realmente somos. E você sentirá um perdão o qual nunca sentiu antes. A presença de Cristo, o qual nunca sentiu tão perto. E a certeza de ser amado e conduzido por Ele. Hoje, nós vamos sair para distribuir os livros do Grande Conflito. Para dizer às pessoas que há um Salvador. Um livro que faz com que elas reconheçam que estão no caminho errado e precisam de um Salvador. Que Deus nos abençoe a fazermos esse trabalho e conduzirmos almas aos pés do Salvador. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós não temos nenhum mérito perante Ti, Senhor. Se fôssemos deixados, onde estaríamos? Tão longe de Ti como o sol da terra, tão distante do Senhor. Mas pela Tua graça, o Senhor dia a dia vem e trabalha em nosso coração. Senhor, nós somos sim pecadores, de pensamentos impuros, de atitudes erradas, de emoções totalmente equivocadas. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós. Que a Tua graça nos alcance, que o Teu perdão, o Teu amor e a Tua bondade nos envolva. E que Cristo seja real ao nosso coração cada dia. A certeza de que, apesar do que somos profundamente amados e salvos pelo Seu sangue. Em nome de Jesus. Amém.